Bom dia, hoje é dia 13 de março de 2025 e eu continuo com o objetivo do Débora Histórica, que é resgatar, preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevistas. O link da apresentação do Débora Histórica está na descrição deste programa. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. Bem-vindos ao 8º capítulo da história do Morumbi e hoje vamos saber um pouco mais sobre a Casa da Fazenda, que é a primeira moradia construída em 1813 pelo Regente Feijó, e vamos falar um pouquinho também da Capela Morumbi, que faz parte da Fazenda Morumbi, faz parte da Casa da Fazenda. Essa matéria é um complemento do capítulo 6 de 27 de fevereiro. Então segue o link do dia 27 de fevereiro também na descrição deste programa. Dentro deste canal nós temos o projeto Conheça o Seu Bairro, que tem como objetivo levar quantas pessoas quiserem a um passeio pelas propriedades históricas da região do Morumbi e outras propriedades históricas também, que depois que acontecer tudo do Morumbi, nós vamos para outros lugares. Todas as visitas terão 2 vezes no mês escolhido, sendo um durante a semana e outra em final de semana. Porém, não repetirei a visita para podermos conhecer o maior número de locais, pois o Morumbi é muito rico em cultura, inclusive arquitetônica. Qualquer um que queira participar é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp 997241111 e fazer a sua inscrição. O primeiro passeio, a visita, é no Palácio dos Bandeirantes, no dia 18 de março, que é a próxima terça-feira, às 14 horas. E nós teremos também uma dia 5 de abril, que vai ser num sábado, às 10 horas. O passeio de sábado já está lotado e não tem mais como inserir alguém. Eu tenho vaga apenas para o dia 18, na próxima terça-feira. E o segundo passeio é a Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, que vai ser no dia 13 de maio, uma terça-feira, às 10 horas, e 18 de maio, no domingo, às 10 horas. Nos próximos programas eu vou informando outros passeios. Inscreva-se e conheça o seu bairro. Então vamos lá, completando a história da Casa da Fazenda e a Capela Morumbi. Primeiramente, vamos a alguns comentários sobre a Fazenda, porque durante a história há muitas divergências nas informações. E eu vou buscar a fundo, de repente eu volto com a matéria para poder complementar aquilo que eu vou descobrindo. Então vamos lá, algumas literaturas dizem que D. João VI doou ou deu de presente a propriedade para John Hood, e outras dizem que ele comprou, como tem neste texto. Dizem que John Hood comprou, como tem em alguns textos. Em literaturas diferentes, disse que a Fazenda Morumbi foi a primeira fazenda de chá preto, mas em outras literaturas havia plantação de chá preto no Rio de Janeiro, inclusive por John Hood. O chá no Brasil chegou pelos portugueses quando D. João VI instituiu o governo provisório. Ele trouxe mudas de chineses e fizeram uma experiência no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Só que não vingou. O chá só veio a vingar no Brasil quando chegaram os japoneses, 100 anos depois, explica Carla Sauersig, presidente da Associação Brasileira do Chá, que é a ABChá. Então essa fonte é da Alesp, esse texto que eu tirei. Só que aqui falou da China e não do chá preto da Índia. Então vamos lá. O chá preto estava em ascensão no Brasil, porém só haviam cultivado em terras brasileiras a espécie vinda da China. Acabei de falar isso, né? Em uma de suas idas ao Japão, Torazo desembarcou no Ceilão, natural Sri Lanka, região onde havia plantações da espécie indiana, e pegou algumas sementes de chá.
E aí esta fonte desta frase é chá do. Aproximadamente em 1810 chegaram no porto da Bahia as primeiras mudas de camelis sinensis, algumas sementes e mão de obra chinesa. O destino final foi o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E aí outro texto. A história do chá no Brasil teve início com a chegada dos colonizadores europeus que introduziram o hábito de consumir os chás e também o cultivo de plantas que se transformariam e passaria a se tornar um cultivo para comercialização no século XVII. No começo, as variedades mais comuns de chá eram as importadas e, em especial, a camélia, provinda da China, o famoso chá preto. E aí eu tirei esta frase de Mate Real. Então há muitas informações aí que pelo menos eu não entendi direito, tá? Então eu vou em busca para depois informar direitinho para vocês. Aí de repente um dia eu conto a história do chá, se é que eu já não contei. A Casa da Fazenda do Morumbi, continuando agora, tá? É um dos imóveis mais antigos da cidade de São Paulo e o mais antigo da região do Morumbi. E a Capela do Morumbi são partes da antiga Fazenda do Morumbi, um latifúndio do século XIX que deu origem ao nome do bairro. Estes imóveis foram tombados no ano de 2005 pelo Compresp, cuja principal atribuição é justamente deliberar sobre tombamentos de bens móveis e imóveis, definindo, entre outras coisas, a área envoltória desses bens. Então, a área envoltória significa que a casa, por exemplo, e também tudo, o jardim, todo aquele terreno, X metros quadrados. Como, se eu não me engano, o Palácio do Governo, o jardim do Palácio do Governo também é tombado. Eu chego lá para falar sobre isso, tá? Com paredes, os dois imóveis têm paredes de taipa de pilão, que foram construídos com taipa de pilão. E aqui, continuando com os bens, né? O terreno possui 8.000 metros quadrados, que é administrado pela iniciativa privada desde 2013. O que é taipa de pilão? É um sistema já utilizado por volta de 4.000 anos antes da era cristã na região da Mesopotâmia. Consiste em compactar a terra dentro de formas de madeira, que chama-se taipau, em camadas de aproximadamente 15 centímetros, e foi introduzida no Brasil durante a colonização com importante presença, perdendo espaço para o sistema mais moderno ao longo do século XIX, quase desaparecido. Hoje, a Casa da Fazenda ainda é um espaço destinado à realização de eventos e também, como mencionado anteriormente, a Fazenda Churrascada, localizada na Avenida 5.594. Em 2013, completou 200 anos de sua fundação, quando ainda era administrada pela ABAC, que é a Academia Brasileira de Arte, Cultura e História, e que acrescentou literatura e ficou com o nome de Abrace, sendo a data oficial da fundação no ano de 1813, mas o mês e o dia foi desconhecido. E eu já dei algumas informações nos programas anteriores. Seu primeiro proprietário foi o padre Diogo Antônio Feijó, nascido em 1784 e falecido em 1843. Eu acho que essa informação é importante, por isso eu repeti nesse programa também. Como nos informes anteriores, após a ocupação do regente Feijó, Dom João VI teria doado o terreno ao inglês John Hood, que era um produtor de chá preto, e já era comerciante no Rio de Janeiro e frequentava a corte portuguesa, porque ele veio, segundo a história, algumas literaturas, ele veio com a corte para o Brasil.
A intenção de D. João VI era de incentivar a cultura brasileira a beber chá. A fazenda também serviu para plantar videira para a produção de vinho. Documentos comprovam que Rude, agora veja que há uma divergência aí. Documentos comprovam que Rude comprou a fazenda no Morumbi, já chamada como tal, com mais de 700 alqueires, de Dona Benedita de Jesus e suas filhas, freiras do convento de Santa Clara de Sorocaba, no interior de São Paulo. Eu fui buscar essa informação, mas ainda não consegui, acho que eu vou conseguir. Com a expansão da cidade na direção sudoeste, muito por conta de venda do Jardim América, as terras da região ficaram muito valorizadas. Na década de 1940, a Companhia Imobiliária Morumbi, do empresário João Gonçalves, decidiu segmentar os últimos lotes da grande fazenda com a condição aos compradores de que não seriam construídas áreas comerciais ou erguidos edifícios. É o que infelizmente está acontecendo hoje, né? Muitos edifícios. Nesse tempo, o estádio Cícero Pompeu de Toledo, São Paulo Futebol Clube, já estava ganhando corpo. A companhia, então, contratou um escritório de arquitetura para a restauração das ruínas da Casa Grande e da capela da antiga Fazenda Morumbi, contribuindo para valorizar ainda mais os terrenos para vender o Morumbi. E até 1978 a casa permaneceu como residência particular. Eu até já falei isso, já mostrei a fotografia. Os últimos moradores foram o casal Francisco e Maria José de Carvalho Ramos, que viveram ali por 4 anos. Mais tarde o local acabou tombado pelos órgãos municipais, estadual e proteção ao patrimônio, recebendo uma nova restauração nos anos de 1990. A Capela Morumbi tem sua sede na Avenida Morumbi 5.387. Quando a Fazenda Morumbi teve suas últimas glebas loteada na década de 1940, a Capela do Morumbi já fazia parte da Casa da Fazenda, também construída em taipa de pilão. Não se sabe realmente a origem desta construção. Algumas literaturas dizem que foi uma capela consagrada a São Sebastião dos Escravos e outra diz que a capela foi destinada para sepultar os proprietários da fazenda. Como não há documentos comprobatórios com mais detalhes, não temos como afirmar a real atividade dela. Mesmo assim, a capela foi restaurada pelo mesmo arquiteto que restaurou a Casa da Fazenda, o Gregório Warszawicki, e até 1975 a capela ficou fechada mesmo continuando parte da Casa da Fazenda. Como a Companhia Imobiliária Morumbi era proprietária da capela, ela transferiu parte do terreno para a Prefeitura de São Paulo, concedendo a capela, sendo responsável pela construção e o Departamento de Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Cultural da Secretaria Municipal da Cultura. Em 1979, o imóvel recebeu a revitalização e adaptação quando, em 25 de janeiro de 1980, foi aberta ao público para visitação. Então, provavelmente eu volto nessa história porque tem muita coisa para desencavar aí nessas histórias todas da Casa da Fazenda e da nossa região aqui do Morumbi e da capela também. Então, às vezes é difícil achar essa documentação, tá? Porque se você pergunta, ninguém sabe onde está. Aí você liga lá para a Companhia Morumbi e não quer atender. Então, fica difícil. Mas eu vou em busca disso. Enquanto isso, eu vou falando sobre outras coisas, né? No próximo programa, eu vou falando sobre outros assuntos, outros imóveis tombados e que se transformaram em instituições culturais aqui da nossa região. Vamos para a nossa agenda cultural?
Na Cidade das Abelhas é um parque em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Não é só diversão, é muito mel, própolis, pólen, favos e todos os produtos das abelhas pelo site cidadedasabelhas.com.br/produtos que vocês podem adquirir. Ou o link está na descrição deste programa ou pelos telefones 46140609 ou 943026580 WhatsApp. E também é um local onde você pode adquirir cultura, sendo uma ótima opção para passear com a família, amigos e escola e aprender mais sobre a importância das abelhas. Vá conhecer todas as atrações. O serviço é de terças aos domingos, das 10 às 16, estacionamento gratuito na Cidade das Abelhas. E quando chove não tem como ir, porque lá é terra, tá? É tudo muito natural lá, é um sítio muito grande, tem muitas novidades, tá? E esse mês também a Cidade das Abelhas completou 45 anos. Bom, vamos na mostra de cinema italiano, que ela continua em 2025. Nesse mês agora tem uma sessão extra, né, o filme chama-se Era Uma Vez na América, é uma sessão especial num sábado às 18 horas. Esse filme é de Sergio Leone, de 1984, e fala sobre crime faroeste. E no dia 17/3, que é a segunda-feira, Mimi, o Metalúrgico, de Lina Wertmüller, de 1972. É uma comédia, um drama. E eu desejo para vocês um bom final de semana. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tiverem alguma declaração, alguma crítica, alguma informação que possa ajudar na história da nossa região, será muito bem-vinda. Um beijo para todos.